Olá, tudo bem? Esse é meu sinal na comunidade surda e o meu nome é Cristiano. Estou aqui, né? Sou surdo, sou professor de literatura surda nos cursos de letras libras da Federal de Pernambuco. Então eu estou aqui para mostrar, né, um pouquinho para vocês do gosto que eu tenho pela comunidade surda, de querer se expressar por meio da literatura surda. Que são indivíduos que gostam de estar sinalizando. Então eu gostaria de contar também um pouco da minha história com o meu avô, que era surdo, que ele sinalizava, ele não tinha a língua de sinais, né? Porque ele morava no sítio, então era mais sinais caseiros, mas era uma sinalização bem pura. Então, ele tinha muitos sinais com expressões, isso era bem forte, ele fazia vários sinais, né, com classificadores, então era muito mais fácil de visualizar e ele me contava diversas histórias. E desde pequeno, então, eu fui ficando impressionada e eu amava isso. Parecia quando a gente está em casa e a gente ouve aquela contação de história na hora de dormir, e quando eu ia na casa dele, isso acontecia, ele sinalizava, ele contava essas histórias para mim, e eu fui crescendo, né? E isso ficou internalizado em mim. Então, comecei a estudar numa escola de surdos, eu sinalizava, eu tinha uma expressão e todos ficavam admirados porque eu puxei isso do meu avô. Então, isso continua internalizado em mim. Depois, eu passei a fazer o curso de Letras Libras na UFSC. Então, tinha a disciplina de literatura surda e eu me lembrei de quando eu era pequeno, né, das contações de história, das expressões, dos movimentos que o meu avô contava, e isso veio bem de encontro com a literatura. As piadas, a contação de história, a parte poética. Então isso me tocou profundamente, né? E me trouxe um gosto e me fez pensar e querer poder ensinar a literatura por meio da contação de história, né? O teatro, o cinema, enfim. Então depois eu me formei, passei no concurso para professor e o meu perfil era o que condizia com o perfil do curso, né? Então comecei a ter alunos surdos também e nós começamos a trabalhar com oficinas, nós tínhamos contação de histórias, a tradução do que da literatura, né? Contação de história para Libras, por exemplo, a literatura do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, traduzidas em Libras, que eram com o foco principal visual para crianças surdas. Não era nada formal. A gente utilizava a questão do movimento, das expressões, para que ficasse muito claro tudo isso. O uso de classificadores. Então, e as crianças amavam isso visualmente, porque se você traduz de uma forma formal, isso perde o sentido, não fica claro para a criança. Então, precisa ter movimento, precisa ter expressão, precisa usar o corpo todo, porque isso atrai a criança. É importante essa fluência. Então, essa contação de história acaba incorporando os personagens, como que cada animal anda, como que cada animal se expressa. Então, isso é incorporado no momento da interpretação. Isso faz parte da identidade da cultura surda. Essa é a contação de história na língua de sinais. Por exemplo, João e Maria. Esses são os sinais. E a casa de doce. Aí tem um pote de ouro, eles saem correndo e a bruxa acaba perdendo, né? Então eles chegam em casa, o pai abraça eles. Então vocês já conhecem essa história, é uma história famosa, mas dá para adaptar. Por exemplo,
Esse pote de ouro poderia ser poções mágicas, né? Que a bruxa deixou ali, as duas crianças pegaram, fugiram, entregaram para o pai, e ele olha aquela poção, a criança fala, pode tomar, e ele toma, e quando ele toma, ele consegue se comunicar com os filhos, porque antes ele não sabia a língua de sinais, né? Tanto o pai quanto a madrasta não sabia a língua de sinais e por isso que eles haviam fugido, encontrado essa poção mágica e entrega para a família e a família consegue se comunicar e serem felizes. Isso faz parte da cultura e da identidade surda, né? Por exemplo, a Cinderela que perdeu o sapatinho, então, ao invés de sapatos, poderia ser luvas, valorizar essa questão da mão, da sinalização. Então, cada aluno pode também contar um pouquinho da sua experiência, pode produzir, pode fazer as adaptações de acordo com a cultura e com a identidade surda. Não precisa seguir um padrão. Ah, não, por exemplo, esse padrão não é aceitável, aquele outro é aceitável. Não, a gente precisa ver o que se adequa àquilo que faz parte da cultura e da identidade surda, valorizando a parte visual. Então, também a questão da configuração de mãos, tá? A gente trabalha com isso na configuração de mão. Tenho várias configurações de mão aqui. Por exemplo, essa configuração de mão, eu posso estar inventando ali, produzindo um touro, ó. Um outro personagem, um touro bravo, continua mantendo a configuração de mão ali. Aí você troca para essa daqui, por exemplo. Aí você faz toda a caracterização do personagem. Aí você vai para outra. Olha, um coelhinho, os dentinhos, a questão visual. Então, cada um tem a sua criatividade. E isso faz parte da literatura surda, por meio conseguir se expressar por meio da sinalização. Então, dá para seguir, né, a contação de história, a piada, a produção poética. E isso é importante, estimular a comunidade surda, porque nas escolas, muitas vezes, no ensino fundamental 1 e 2, não tem a literatura, só tem a parte da história do Brasil e falta esse estímulo à literatura, né? Então, nós podemos pensar que futuramente a gente consiga incentivar esses alunos também que estão fazendo letras libras, que futuramente eles possam lutar, né, por uma política bilíngue dentro das escolas. Que nós possamos ser mais abertos à cultura e identidade surda. Um abraço, até mais!